Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nessa videoaula, nós vamos tratar um pouquinho sobre a introdução às ciências humanas, uma análise histórica, vamos promover algumas reflexões acerca da introdução às ciências humanas, baseada na obra do Hilton Japiaçu. O Hilton Japiaçu, nesta obra, Introdução às Ciências Humanas, que ele escreveu em 2002, ele apresenta um conjunto de reflexões epistemológicas fundamentais que visam compreender as especificidades e a complexidade do conhecimento nas ciências humanas, né? Os autores, eles destacam a trajetória acadêmica e filosófica do Japiaçu, enfatizam a sua relevância ao abrir aquilo que é considerado pelo autor como gaiola epistemológica, né, ou gaiolas epistemológicas, que antes aprisionavam a produção do saber humanístico, e a obra ela continua relevante mesmo após 3 décadas, né, pois ela provoca uma revisão crítica dessas gaiolas ou dessas ilhas epistemológicas, né? O autor também faz alguns questionamentos sobre as ambiguidades, as fragmentações, as alienações, e ele articula um diálogo interdisciplinar e mantém forte, né? E se mantém forte nos programas de pós-graduação. Então, esse diálogo interdisciplinar, ele é importante na pesquisa e, sobretudo, na pós-graduação, pois ele atualiza as experiências históricas, sociais e promove uma compreensão mais profunda sobre o campo investigativo das epistemologias, né? Então, essa crítica aos modelos, né, a imposição de modelos das ciências naturais às ciências humanas, né, ela é um dos destaques na obra do Hilton Japiaçu. Então, ele destaca também a importância da historicidade nas ciências humanas. Então, se tem algo que nós temos que levar em consideração nas nossas pesquisas, e sempre que a gente avança no conhecimento, é que a ciência, a pesquisa, né, a produção do conhecimento, ela precisa estar conectada e ela precisa fazer referência a um contexto histórico. Então, as epistemologias, elas acompanham a história das ciências. E as ciências humanas, elas têm uma inteligibilidade própria. Então, por si só, as ciências humanas, elas rejeitam os modelos autoritários de cientificidade, né? Então, para o Japiaçu, que é o nosso autor de referência, para a gente tratar um pouquinho desses fundamentos históricos e filosóficos da ciência, a epistemologia ela deve acompanhar o percurso prático dos cientistas e estar imersa na história da ciência, sem que nenhuma teoria se coloque como árbitra legítima e única das ciências humanas. Então, essa imposição de modelos rígidos ou naturalistas, que são próprios das ciências da natureza, pode aprisionar o desenvolvimento, né, aprisionar o objeto das ciências humanas, que são baseadas em outro tipo de inteligibilidade. Com a queda da filosofia da natureza ou das ciências naturais, caracterizada, né, por essa rejeição aos modelos autoritários de cientificidade, nós passamos a questionar, né, profundamente os fundamentos metafísicos do homem, e exigiu-se novas epistemologias ajustadas a essa
complexidade das ciências humanas. Então, os limites da objetividade, né, nos tiram da neutralidade científica como ideologia sistêmica, né? Então, por vezes, né, há uma dificuldade na objetivação das ciências humanas. Por quê? Porque nós temos a influência do próprio contexto. Então, as ciências humanas, por serem resultantes da deposição do sujeito pensante no século XIX, elas não podem se submeter às representações dominantes de cientificidade. Elas frequentemente podem ser reconhecidas ou são reconhecidas somente quando servem à ideologia vigente. Então, essa pretensa dificuldade de objetivação, ela também está vinculada ao a não servir a essa ideologia vigente. Então, sempre que nós não servimos, sempre que as ciências humanas, né, não se submetem às representações dominantes da ciência, e aí a gente não tem como deixar de fazer referência ao próprio contexto social, nós temos uma exclusão, né, das ciências humanas dos círculos científicos. Então, o Japiaçu, ele cita o Bourdieu, né, para apontar o risco dos cientistas sociais tornarem-se engenheiros sociais, que racionalizam a realidade a serviço da ordem estabelecida, o que os afasta da função crítica, né, e transforma os pesquisadores, né, transforma a ciência em legitimadora do status quo. Né? Então, essa dificuldade de objetivação nas ciências humanas, né, ela é apontada, né, aqui pelo Japiaçu, justamente pelo fato de não atender, né, a todas as questões postas, né, no nosso contexto ideológico vigente. Então, a busca das ciências humanas por objetividade sempre esbarrou na transição de um discurso claro e representativo para ser cada vez mais opaco, caracterizado pelo cientificismo. E aí o próprio autor analisa como a positividade afetou essa busca, apontando que os autores, né, alguns autores defendem epistemologias próprias às ciências humanas, afastadas da metafísica e orientadas para a história e para a interação entre os saberes, né, mas encontram essa dificuldade por conta do contexto. Então, o objetivo não é aplicar os mesmos critérios das ciências naturais, mas compreender com singularidade os fenômenos humanos. E aí nós vamos nos deparar com os paradigmas históricos, né? Então, lá na obra dele, o autor, o Japiaçu, ele cita, né, o Comte, com a questão da ordem teológica apositivista, o Dilthey, que tem a questão da epistemologia autônoma nas ciências humanas, depois nós temos a questão do iluminismo, a questão da cultura e da linguagem instituída, né? Então, a proposta positiva do Comte é analisada como uma tentativa de controlar o indivíduo por meio da ordem e do progresso, né? Então, o Japiaçu ele vai demonstrando como os três estados do saber, o teológico, o metafísico e o positivo, eles representam tentativas de organizar a sociedade, né? No entanto, os modelos impostos por estas ordens científicas, sobretudo nas ciências humanas, excluem justamente os elementos da subjetividade, da interpretação e da historicidade, que são essenciais à compreensão da condição humana. E quando nós vamos pensar no atendimento educacional especializado, né, excluir os elementos subjetivos é um tanto contraditório e praticamente inviável para a educação especial, né? Então, essa reflexão, ela é muito importante. Então, o Japiaçu nos traz a reflexão de
sobre como as ciências humanas, ao tentarem, né, em um certo momento, imitar os métodos das ciências naturais, com uma regulação interna, com uma certa alineação metodológica, quando a gente busca, né, protocolos, quando a gente busca modelos pragmáticos, né, como é que a gente esquece, né, e a gente deixa de lado, como a gente exclui esses elementos da subjetividade e da interpretação da própria historicidade do sujeito, né? Então, a gente tem com o iluminismo uma virada, né, que dá voz à razão histórica, cultural e linguística como fundamento do humano, né, distinguindo ele daquele elemento natural e passivo positivo, né, como nos o Comte. Então, a origem das ciências humanas ela é marcada por uma suposta imaturidade epistemológica e por uma constante tensão entre diferentes interpretações sobre o que seja a sua cientificidade, né? Então, para Japiaçu, há uma dificuldade intrínseca em aplicar rigorosos critérios de objetividade nas ciências humanas, pois esses critérios de objetividade, eles inevitavelmente vão envolver valores, intenções, contextos históricos, e isso torna inviável a neutralidade total e coloca em xeque o ideal positivista de um conhecimento isento de juízo de valor, né? Então, essa epistemologia da ação, da ciência como ação e transformação. Então, ele faz essa crítica ao metodologismo, à fragmentação do saber e a importância do diálogo sobre a complexidade humana, né? Então, a ciência, de acordo com o Japiaçu, ela representa uma ruptura histórica, um devir e não um estado fixo. Por isso, as ciências humanas não podem ser deslegitimadas, ao contrário, elas devem ser compreendidas como praxis, instrumentos metodológicos voltados à ação, à transformação e à compreensão dos comportamentos socioculturais dos sujeitos. Então, a racionalidade científica neste campo não pode se divorciar da experiência e da historicidade que moldam o saber e que perpassam as subjetividades do sujeito. Né? Então, ele vai citar, inclusive, o Habermas, que é evocado para classificar as formas de relação entre ciência e sociedade em modelos tecnocráticos e pragmáticos políticos, né? E ele vai alertar para o risco da tecnocracia dominar o campo interdisciplinar e afastar as ciências humanas do seu potencial crítico e transformador. Então, nesse contexto, o conhecimento ele deve ser repensado como um processo coletivo e comunicativo que rejeita o domínio técnico e promove a colaboração entre saberes. Então, de acordo com o Japiaçu, né, e é a nossa área, né, de atuação, a educação está dentro das ciências humanas, a educação especial, o atendimento educacional especializado. Então, a missão das ciências humanas é fazer uma leitura crítica da realidade social a partir da prática cotidiana. Então, a enorme produção de métodos e técnicas, longe de garantir uma objetividade, muitas vezes ela mascara uma influência ideológica no fazer científico, né, na pesquisa. Então, a pretensa neutralidade da ciência, segundo o autor, ela tem interesses que são políticos, ideológicos, culturais, né, históricos, e assim, quanto mais as ciências buscam essa cientificidade nos moldes naturais e positivos, mais elas se afastam da humanidade do sujeito, tornando-se instrumentos da alineação e da lógica do poder. Então, essa é a crítica, né, que o Japiaçu traz com relação, quando a gente vai fazer uma reflexão a respeito dos aspectos históricos e epistemológicos das ciências humanas, né, ele traz essa questão
do objetivo das ciências humanas, né? Então, para além de se adaptar a modelos, a técnicas, a protocolos, né? Elas precisam se tornar instrumentos, né, de transformação. Então, mesmo após décadas, né, a obra dele, ela mantém-se atual, após quase 30 anos, e ela contribui significativamente para uma reflexão crítica na pesquisa e estimula essa recontextualização da epistemologia, né? Então, o metodologismo, né, como o próprio autor denomina, ele é criticado como uma ameaça ao saber, pois transforma o método em fim. A linguagem científica, segundo o autor, ela deve alternar entre o código restrito e o elaborado, permitindo tanto a compreensão prática dos objetos e dos fenômenos, quanto a reflexão crítica. E no cenário contemporâneo, marcado por tecnologias, pelas redes virtuais, pela própria alineação digital, a interdisciplinariedade é a chave para resgatar a complexidade do humano e romper com essa padronização epistemológica que exclui e silencia, né? E quando a gente pensa nesse sentido em padronização epistemológica que exclui e silencia, né? Nós podemos pensar no atendimento educacional especializado, quando a gente vive em uma sociedade, em um contexto escolar, onde a gente caracteriza os sujeitos como típicos e como atípicos, né? Então, compreender a complexidade desses fenômenos, né? Dos nossos objetos em específico, mas, sobretudo, a própria dialética entre o que é específico e o que é geral, e aquilo que é geral e é particular, né? Então, como é que o atendimento educacional especializado está relacionado com o próprio contexto histórico, como ele se desenvolveu, como ele evolui, quais são as paradas, quais são os avanços, quais são os hiatos, né, e as lacunas que nós ainda temos e os obstáculos que nós ainda temos a vencer. Então, hoje, né, a nossa videoaula trouxe um pouquinho dos pressupostos históricos e filosóficos nas ciências humanas, para a gente poder começar a pensar as pesquisas de vocês na área da educação, especificamente no atendimento educacional especializado, né? Sugiro que vocês façam a leitura do texto, e o texto que nós estamos abordando aqui nessa disciplina é uma pequena resenha da obra. Se alguém tiver interesse, a obra dele está disponível em PDF, disponível em domínio público, é uma obra bem fácil de encontrar. Então, se alguém tiver interesse, também pode fazer a leitura da obra completa para além do texto que está selecionado para a disciplina. Até a próxima, um bom estudo a todos e todas.